Olá, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nosso programa, a cada dia, sempre que a gente pode, está trazendo um convidado novo, com assuntos diferentes, para que você possa estar inteirado sobre o que anda acontecendo no mundo afora, no nosso Brasil e na nossa cidade com relação aos avanços da medicina, o que nós temos de melhor a oferecer em termos de indicações, dicas de saúde para que você possa ter melhor qualidade de vida. Está conosco hoje, já foi nosso convidado anteriormente, o Dr. Marcelo Montoni, cirurgião plástico. Hoje ele é uma referência aqui na cidade de Araras e fora daqui como um cirurgião plástico e tem... Com certeza, você que está nos assistindo, alguém já tem na família que já fez alguma cirurgia com ele. Então, o Marcelo já está há algum tempo aqui na cidade de Araras. E é com ele que nós vamos estar falando hoje sobre cirurgia plástica. Esse segmento da medicina tão importante e que as pessoas dão tanta importância hoje por questões da estética. E quem não quer se olhar no espelho, se achar mais bonito, achar que está bem, mais jovial e coisas assim que nós vamos estar falando com ele. Marcelo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Eu que agradeço, Eliseu. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, falava há pouco com você agora sobre a questão da cirurgia plástica no mundo e no Brasil, né? E você me contava que hoje o Brasil está superando, né? É o primeiro no mundo. Repete o que você falou para mim há pouco. O que aconteceu foi o seguinte, o Brasil, ele tinha, per capita, era um país que mais fazia cirurgia plástica. Só que agora a gente perdia para os Estados Unidos pelo número de pessoas na população. Então a população americana é quase o dobro da nossa, então... Eles tinham um número muito grande de cirurgias. E com o passar do tempo, e agora esse ano, o Brasil superou essa meta, quer dizer, está tendo mais cirurgias do que estão acontecendo nos Estados Unidos. Então, per capita e por população. Então, o Brasil hoje é o país que mais se faz cirurgia plástica no mundo. Então, isso é a coisa que o brasileiro tem cuidado com a sua aparência, com a sua estética, né? E nós estamos crescendo com relação a isso. E Marcelo, com relação às cirurgias, né? Hoje o segmento da cirurgia facial no corpo, né? Homem, mulher, tem crescido muito. Assim, no segmento feminino, das mulheres, né? Hoje, qual seria a cirurgia que mais, assim, você tem na sua experiência, hoje que tem tido mais procura? Eu acho que dentro da cirurgia plástica, as cirurgias que mais, assim, ocorrem para as mulheres são as cirurgias de mama. Então, é cirurgia de redução de mama, redução e levantar a mama, levantar a mama ou aumento delas. Então, somando-se todos esses procedimentos, que são os procedimentos na região mamária, você vai acabar tendo o maior número de cirurgias nessa região. Então, eu acredito que prótese de mama e redução e aumento e redução e levantar a mama são as cirurgias que mais se faz hoje em dia. E sempre associados, hoje a cirurgia plástica a gente associa muito o procedimento. Então, é difícil você fazer uma cirurgia específica, mama, ponto. Geralmente a pessoa faz mama, faz lipo, faz às vezes mama, nariz, mama e pálpebra, ou mama e abdômen, às vezes rosto. Então são cirurgias, a gente percebe que hoje em cirurgia plástica tem muita cirurgia combinada. E eu, às vezes, vez ou outra, nós encontramos no centro cirúrgico, eu vejo realmente que lá você está fazendo mais de uma, né, como você diz mesmo, um pacote, né, que as pessoas... E hoje isso, assim, é possível, quer dizer, com a segurança da anestesia e tudo, quer dizer, a pessoa fazer num tempo cirúrgico só, por exemplo, a mama, a abdominoplastia, isso hoje é algo, assim, que está se tornando corriqueiro no dia a dia? Sim, a procura? Eu acredito que sim, você melhorando a técnica, você melhorando os equipamentos que tem de prevenção, os centros cirúrgicos cada vez melhores, a equipe mais treinada, então você acaba podendo associar procedimentos. Então antigamente você fazia um procedimento com um tempo muito longo, hoje você consegue às vezes fazer 2 procedimentos, por exemplo, mama e abdômen, uma cirurgia de mama e abdômen conjuntamente, você demora aí até entre 5 e 6 horas. O que é preconizado para bom procedimento são cirurgias abaixo de 6 horas. Então, abaixo de 6 horas, os riscos intraoperatórios são menores. Então, é isso que a gente tenta fazer. Às vezes, chega paciente no consultório e fala, olha, queria fazer o rosto, queria fazer lipo nas costas. Você fala, olha, são cirurgias complexas, são grandes, então vai exceder o período de 6 horas, então a gente divide em 2 tempos. Então, eu gosto de fazer o rosto num tempo só, porque é uma cirurgia delicada, demora bastante. Faço o rosto, depois faço os outros procedimentos que tiverem em outro procedimento cirúrgico. Com baixo, diminuindo-se o risco cirúrgico para o paciente. E isso, Marcelo, a gente sabe que vai muito do planejamento da cirurgia, né? E eu sei até do cuidado que você tem com seus pacientes, no caso dos exames preparatórios, o planejamento da cirurgia para o sucesso. Já teve casos de eu receber pacientes assim, que
Na avaliação, você descobriu lá um problemazinho na bexiga, uma coisa, você já encaminhou para mim, justamente evitando isso. Isso é importante, né? Isso é uma coisa que a gente tem que respeitar bastante. Se você põe limites para os pacientes, são limites técnicos, por exemplo, exames pré-operatórios, isso aí não sou eu que determino, isso aí tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Paulista de Medicina, então tem várias entidades que preconizam os procedimentos para a gente, o que é melhor para o paciente. Então, você vai pedir exames, você vai fazer esses exames, você vai avaliar o paciente clinicamente e a partir disso, estando tudo bem, você pode fazer. A gente percebe às vezes que recebe pacientes, o paciente fala, eu tenho diabetes e gostaria de fazer uma cirurgia. Vamos conversar, vamos examinar o paciente. Esse diabetes é compensado? Está sendo tratado? Está sendo acompanhado? Está de acordo com os exames que ela tem que fazer? Tudo bem, pode ser feito o procedimento. Lógico que não vai ser, a gente aí já tem que pesar o caso, então não pode ser procedimentos de longo tempo, não pode ser associação de cirurgias, então você vai fazer um procedimento na pessoa, mas ela também tem direito a ser operada. Então isso aí hoje eu acho que isso foi um grande ganho da cirurgia plástica, foram os centros cirúrgicos mais equipados, as equipes mais treinadas, os exames laboratoriais, então, como você falou, toda especialidade, como na sua, requer bastante cuidado, né? Na nossa, a cirurgia plástica é uma cirurgia, antes de tudo, é medicina, é o que eu sempre falo, o paciente acha que vai lá, às vezes pensa que vai conversar e, não, mas eu estou bem, eu me sinto bem. Você fala, não, vamos fazer os exames, vamos avaliar, vamos ver se está tudo certo para fazer a cirurgia. Até mesmo porque a repercussão, quando acontece alguma intercorrência, ela é muito grande, porque a pessoa normalmente ela se diz, não, mas eu estava com a minha saúde, né? Não é isso? Tem uma cobrança muito grande da sociedade, né, em si, aquilo. As pessoas falam assim, vou fazer cirurgia plástica, alguém fala assim, poxa, mas você acha que você precisa mexer? Você está tão bem. Porque se ouve falar de coisas que acontecem, de procedimentos, mas o que a gente percebe é que maus resultados existem em todas as especialidades. É que na cirurgia plástica a pessoa não estava doente e ela foi submetida a um procedimento cirúrgico. E ela tendo uma complicação, alguma coisa assim, depois que a repercussão é muito grande. Mas, é o que a gente fala, se você tomar muitos cuidados, lógico, a brincadeira que a gente faz é que cirurgia plástica é como voar de avião. Quando você vai voar de avião, você tem medo, é uma coisa que tem um certo perigo. Mas para o piloto, aquilo é o dia a dia dele, ele está controlado, a nave está controlada, ele tem várias situações que ele sabe tocar aquele dia a dia dele, que é o que acontece com a gente. Com relação ainda a esses cuidados, né, a gente tem observado também que o tempo de internação, vocês procuram assim, ser o menor possível, claro, não descuidando da necessidade, mas assim, porque hoje também tempo de internação é importante por causa de infecção hospitalar, né? Isso mesmo. Por exemplo, paciente muito acamado, uma das complicações que acometem muitos pacientes de cirurgia plástica por serem procedimentos longos são, por exemplo, uma das complicações que a gente percebe aí que tem aparecido são tromboses venosas e embolias pulmonares, né? A embolia é uma evolução da trombose. Infecções, casos de infecções. Então, paciente muito acamado, cirurgia muito longa, e tudo isso aumenta o risco do paciente. Por isso que como você falou, a gente tenta diminuir ao máximo. E também o paciente de cirurgia plástica, ele sempre pensa como a gente estava conversando. Ele não está doente, então por que ele vai ficar no hospital? As cirurgias, por incrível que pareça, as cirurgias plásticas, elas não têm invasões quase de cavidades. Então é diferente você operar quando você faz uma cirurgia de vesícula, que você está dentro da cavidade abdominal, você mexe no tórax, no pulmão, está mexendo dentro da cavidade torácica. Então as cirurgias plásticas, entre aspas, elas são superficiais, são camadas superficiais. Então ela tem uma chance menor de ter complicações menores. Ok, você que está em casa, nós estamos conversando hoje com o Dr. Marcelo Montoni, cirurgião plástico, já referência aqui na cidade de Araras e região, e falando sobre as questões hoje da cirurgia plástica, essa importante especialidade da área médica e que tantas pessoas, e hoje o Brasil tornando-se o primeiro no mundo, como ele falava há pouco no início da nossa entrevista. Marcelo, voltando um pouquinho à questão que você está falando da mama, a gente sabe que existem, mesmo na cirurgia plástica,
alguns, eu não sei se eu vou falar direito, modismo, mas assim, mama grande, mama pequena, como é que está hoje, né, essa tendência, essa procura, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu comecei, por exemplo, quando eu comecei a minha vida profissional em cirurgia plástica, a gente fazia aumento de mamas com próteses que hoje são pequenas. As próteses eram em torno de 200 ml. Hoje, os aumentos de mama, a gente percebe que já está em torno, no mínimo, aí a gente está em torno dos 300 ml. Então, em torno de uma década, aumentou-se 100 ml para essas mamas. Então, eu acredito que pela globalização, as brasileiras, que antigamente, se você for ver o corpo da brasileira, como é? A mama pequena, cintura fina, quadril largo. Mas com a globalização, com a imposição do mercado americano, que mostra as mulheres com mamas maiores, então as brasileiras e as europeias também, as brasileiras querem isso. Então aumentou-se, então as próteses hoje elas vêm aumentando. Também tem o lado reverso da coisa, uma coisa que você acabou me fazendo lembrar. No mercado americano, por exemplo, aumentou em 500% o uso de prótese de glúteo. Então lá quase não se fazia prótese de glúteo, hoje... Antigamente os americanos, a referência para eles eram mulheres de mamas grandes. Hoje, se você for ver, a Beyoncé, a Jennifer Lopez, elas são referências, porque são mulheres de cintura fina, quadril largo. Então elas também são referências nos Estados Unidos. Então o americano também passou a ver a mulher, a cintura fina, o quadril mais largo, também começou a ver aquilo como padrão de beleza. E o padrão brasileiro influenciando o americano e vice-versa, né? Como você me falou. Tem um programa na televisão de um cirurgião plástico brasileiro que mora nos Estados Unidos, que todo mundo conhece. E algumas partes desse programa é feito por outros médicos, e num desses programas o médico ele fala para a paciente, ele fala assim, olha, eu vou fazer a nádega brasileira para você. Ele fala para a menina que ele vai fazer uma lipoaspiração com injeção de gordura para transformar a nádega dela numa nádega brasileira. Quer dizer, o padrão brasileiro se disseminando, né? Mama, voltando um pouquinho ao assunto, porque assim, já vimos casos em que há indicação até mesmo por conta de uma mama muito grande causar problemas na coluna e necessitar a redução. No caso dessas próteses que você mesmo citou há pouco, que elas vêm aumentando, elas podem comprometer, Marcelo, assim, a questão da postura e tudo? Você já viu caso assim, que interferiu? Eu, graças a Deus, não recebi caso desse tipo, mas a gente percebe que os exageros, aí você vê na televisão as mulheres frutas aí, elas é um exagero aquilo lá. Nós temos padrões, você tem medidas, você tem moldes que você deve usar para que você faça um bom aumento da mama. Você não pode inadvertidamente chegar e falar assim, olha, nessa mulher eu vou pôr 500 ml aí e tentar pôr uma prótese que pode ter complicações, pode ter extrusão da prótese, que é perda, pode ter processos inflamatórios, pode ter processos infecciosos, pode ter aparecimento de estrias, como você falou, a mama fica caída, depois ela ter problemas de dores nas costas, então... A técnica, a gente percebeu que foi se aumentando o tamanho das próteses, mas dentro da técnica. E as próteses hoje, elas estão mais de longo tempo, não há aquela necessidade como no passado havia de se indicar troca Sim, as tecnologias para a produção de próteses, elas estão melhorando, né? Hoje, por exemplo, quando começaram-se os usos de próteses, o silicone era líquido. Então, quando a prótese furava, com o passar do tempo, a prótese... não existe no mercado prótese vitalícia. O que acontece, tem alguns laboratórios que produzem prótese e falam que a prótese é vitalícia. Não é que ela é vitalícia. Aquele laboratório que produz aquela prótese, um dia, quando você precisar trocar a prótese, ele vai te dar outra. Tá? Então, existe isso aí no mercado. Os grandes mercados, por exemplo, tem várias empresas grandes aí de medicina que produzem prótese, e a prótese ela vai ter que ser trocada um dia. Tá? E com isso... Como foi mudando com o tempo, antigamente era era silicone líquido e hoje é uma goma de silicone. Então, por exemplo, se a prótese, com o passar do tempo, com o uso dela, ela vai poder estourar. Se ela estourar, ela não vai vazar, ela vai ficar contida dentro do espaço que ela está ali. Então, antigamente ela estourava, até teve um laboratório americano que tomou vários processos, porque a prótese estourava e vazava e injetava, o silicone escorria, ele ia infiltrando vários tecidos. Hoje já não acontece mais isso. Certo. Abdômen. Abdominoplastia, lembro uma certa época conversando com você, você dizia que é uma das cirurgias que com um resultado mais duradouro, mais assim, satisfatório. Sim. Hoje a abdominoplastia é uma cirurgia realmente que
É uma cirurgia ela tem uma boa indicação, uma grande indicação para os pacientes. A gente percebe que a abdominoplastia ela é uma cirurgia, como eu estava falando para você, é uma cirurgia que eu acredito ser uma das mais duradouras dentro da cirurgia plástica. Eu já vi pacientes, por exemplo, que fizeram a plástica de abdômen, engordaram muitos quilos, tiveram que fazer redução de estômago, perderam voltaram ao peso normal antes de engordar e a plástica de abdômen estava lá. Estava mantida. A gente vê pessoas, às vezes, que fazem plástica de abdômen e engordam, ela não engorda na barriga. Ela retém Aquela ali, barriga dela tá jóia, ela vai ter pneuzinho, ela vai ter coxa, vai ter quadril, mas o abdômen vai estar bem legal ainda. Então é uma cirurgia, a gente percebe, por exemplo, cirurgia de rosto é uma cirurgia que dura em torno de entre 5 e 10 anos, pálpebras, você vai ter o seu envelhecimento, um dia talvez vai ter que mexer de novo, mesmo a mama quando você faz, depois de um certo tempo ela vai perdendo um pouco da consistência, por alterações hormonais, pelo envelhecimento. O abdômen, por incrível que pareça, é uma cirurgia que é bastante duradoura. Glúteo. Hoje, a gente, como você me dizia há pouco, os Estados Unidos cresceram, inclusive, 500%, como você citou. Hoje também é uma cirurgia, a prótese, eles conseguiram chegar à confecção de uma prótese, alguma coisa que realmente ela modela a região glútea da mulher e consequentemente, traz, vamos dizer assim, a satisfação de encontrar o resultado. Sim, uma coisa que a gente percebeu que não foi tanto a evolução da prótese. A prótese de glúteo ela é diferente da prótese de mama. Ela é uma Sim, isso que eu te perguntar. Ela é uma prótese que ela aguenta uma pressão, um peso maior sobre ela. Por quê? Porque é uma região de trauma maior, de peso maior sobre aquela região. Até porque se senta em cima, né? A gente não fica sentado sobre a prótese, porque nós temos os ossos do glúteo, que é a região do isquio, e essa região dali para cima é que vai ficar a prótese. A prótese de glúteo, uma das coisas que mais modernizou a cirurgia foi a técnica cirúrgica, que antigamente quando começaram a se fazer prótese de glúteo, eles achavam que era levantar a pele e a gordura da região da nádega e pôr a prótese. Só que com o passar do tempo, aquela prótese ela ficava aparente, ela ficava uma prótese muito ficavam duas bolas aparecendo ali. Ficava uma deformidade. E foram pesquisadas várias camadas. Hoje, a melhor técnica, a técnica que eu uso, não que não seja a melhor, mas é que eu mais estou acostumado e que eu gosto e que vejo que a prótese fica mais natural, é uma técnica que você faz como se fosse um sanduíche. O músculo glúteo, ele é um músculo bastante espesso, é o mais espesso do corpo. Então você vai abri-lo no meio e vai pôr a prótese no meio desse músculo. Então ele vai ficar como se fosse músculo, prótese e músculo, como se fosse um sanduíche. Então essa técnica faz com que a prótese fique bastante, entre aspas, camuflada, né? Então você vai ter o aumento da região glútea e não vai ter aquela coisa que todo mundo olha e fala, está com prótese de glúteo aí. Entendi. E essas próteses de glúteo, ela impede a administração de injeção? Impede. A prótese de glúteo, depois que a pessoa fez a prótese de glúteo, não pode mais tomar a injeção, porque primeiro que vai furar a prótese, e segundo que a medicação ela vai ser injetada dentro do silicone, então não vai ter efeito nenhum. Então não pode, isso é uma coisa que a gente pede para o paciente e orienta e fala, região glútea nunca mais. Tem que saber. Tem outras regiões, pode ser feito na coxa, então a gente pede assim, fazer regiões de músculos grandes quando for fazer injeção intramuscular, não evitar de fazer no braço, né? Porque pode ter complicações. Então opta-se por fazer, por exemplo, na perna, faz na coxa se tiver que fazer uma injeção intramuscular. A mulher que tem aquela perna fina, às vezes, proporcional ao quadril e tudo, hoje a prótese também de panturrilha, ela tem indicação. Ou nos homens também, que também querem, né, dar uma aparência. A prótese de panturrilha é uma prótese que a gente percebe também que teve um aumento grande, né, e hoje tem vindo a prótese de panturrilha, que aumentou, prótese para a região do interno de coxas, que também as pessoas estão começando a fazer, e próteses masculinas para bíceps e tríceps. Ainda não tem a prótese específica para bíceps e tríceps, então está se usando prótese de panturrilha para pôr entre o bíceps e o tríceps, mas já está sendo feita esse tipo de prótese também. E você falava dos homens. O público masculino está crescendo nos consultórios de cirurgia plástica? Graças ao bom Deus, eu acredito que sim. Assim, eu percebo que a minha população de pacientes masculinos ela aumentou bastante. Antigamente eu achava que tinha 1% dos pacientes que eu operava eram masculinos. Hoje eu acredito que já passaram para 10%. Então é uma procura maior. Porém,
o homem ele tem um pouco mais de medo dos procedimentos cirúrgicos. Então, quando ele faz procedimento cirúrgico, quando ele te procura para fazer uma cirurgia, ele procura para fazer procedimentos menores. Então, são cirurgias, como a mulher que quer fazer mama, abdômen, lipo, às vezes quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, o homem ele quer fazer uma lipo da região do pneu, dos flancos, pálpebras superiores, orelha em abano, a ponta do nariz. Então, ele não é como a mulher que... A mulher é mais... eu acho que a mulher é mais corajosa, pela vida que leva, né? Sem dúvida. E hoje, assim, a procura maior dos homens, o que tem sido, assim, na sua prática? Eu acredito que sejam as cirurgias faciais, pálpebras, rosto, mesmo lifting, nariz, orelhas em abano. E também as corporais é mais relacionada à lipoaspiração. E abdominoplastia? Eu ia te perguntar, porque os homens, de uma forma geral, a idade vai nos trazendo aquele abdômen, né? E os bebedores de cerveja. Sim, sim. E tudo, e não tem... assim, quando o abdômen ele tem sobra de pele, ele pode ser feito, pode ser, às vezes, dependendo do caso, acontece, eu já tive vários pacientes que fizeram abdominoplastia, pacientes masculinos. Mas a gente percebe que quando o homem tem aquela barriga de chope, que é aquela barriga grande, dura, aquela barriga, o volume dela está aumentado pelo conteúdo intraabdominal. Então, essa barriga é bastante difícil, ela fica mais uma orientação dietética e de exercício, é perda de peso e atividade física para redução do conteúdo intraabdominal. Entre aspas, é semelhante a uma gravidez. Sim. Então, o volume intraabdominal está aumentado, por isso que a barriga está grande. Marcelo, a cirurgia facial, né? Cresceu em vários, como você falou, nariz, boca, pálpebra, né? Os lifting, etc. Hoje também evoluiu as técnicas e hoje é possível, se você ter um rejuvenescimento mais natural, né? Me lembro que muitos anos, há muitos mesmo, a gente via algumas cirurgias que as pessoas, a gente batia o olho, via que era uma cirurgia plástica e que não tinha ficado com uma aparência tão... até uma deformidade. Alguns, eu não vou citar, mas alguns até atores de televisão com boca alterada e tudo, né? Hoje a técnica melhorou, o que aconteceu que a gente tem visto menos aquilo do passado? Isso é uma coisa que eu acho que, assim, eu vejo que a escola americana e a escola europeia, elas têm uma evolução muito grande nesse sentido. Como eles operam muito o rosto, mais do que eu acho que a gente faz aqui, eles têm um cuidado maior com essa região. Então, o que eles preconizam, toda vez que a gente vai conversar com os professores americanos, eles falam, menos é mais. O que eles querem dizer com isso? Que as mulheres, às vezes, elas querem puxar muito a sobrancelha, aumentar muito a maçã do rosto, aumentar o lábio. Isso aí fica deselegante, né? Foi como você falou, a pessoa fica como se fosse uma caricatura. Ela não é lembrada por uma coisa boa, ela é lembrada por aquela pessoa que está com a boca rasgada, que está puxada demais, que está com a maçã do rosto exageradamente grande. Então, com essa técnica deles, de preconizar, de menos ser mais, de você fazer uma cirurgia hoje, ela até é um pouco mais profunda, a cirurgia facial. Você antigamente se puxava, soltava a pele e puxava em grande quantidade, a pele puxava com uma atração muito grande, por isso que ficava com a boca esticada, às vezes com o olho puxado, como algumas artistas que a gente viu aí. Eles passaram a fazer o quê? Você descola a pele e embaixo da pele nós temos um sistema um sistema de musculatura e aponeuroses que fazem toda a mímica facial, que faz a gente ter a nossa expressão facial. E aquela região você vai tracioná-la de forma adequada. Quando você tracionar essa região, a pele em cima que está em excesso, ela já vai sobrar. Ela já vai aparecer o tanto que você precisa tirar. Então você não precisa ficar puxando a pele e cortando, esticando e dando ponto com força para que aquilo fique esticado. Quando você puser a musculatura devolver ao lugar que deveria estar, a cirurgia já tá se fazendo por aí. Entendi. E como você falou, não adianta só pensar também em procedimento cirúrgico. A gente hoje tem procedimentos que são procedimentos que ajudam a cirurgia. Por exemplo, antigamente você fazia um lifting, você tinha que cortar para tirar rugas da testa, você cortava de orelha a orelha, sabe? Fazia um corte muito grande. A pessoa, com o passar do tempo, às vezes ela podia perder cabelo na região da cicatriz, ela poderia ter alteração de cicatrização, poderia ter alterações de sensibilidade. Então, hoje, com a aplicação de Botox, você faz o Botox e tira a ruga dessa região apenas com injeções, sem precisar ter que cortar da ponta e ter uma recuperação, às vezes poder ter simetria, perda de cabelo, com complicações. Então,
associação de cirurgia plástica, mais esses procedimentos, botox, preenchimentos, lasers, as cirurgias faciais, elas tiveram um complemento muito grande, uma melhora na qualidade para o paciente. Marcelo, a gente sabe, né, que nosso organismo constitui de células que se alimentam dos nutrientes que nós ingerimos. E o resultado, hoje, a gente sabe, nós vivemos uma sociedade industrializada, alimentos, a gente vê hoje está crescendo muito o segmento da nutrologia, né? Sim. E mostrando que é possível a gente ter não envelhecer tão rápido em função disso. Hoje, na cirurgia plástica, vocês têm esse cuidado, vamos dizer assim, com relação a indicar a cirurgia, até os resultados, frente a uma pessoa que, de repente, ela quer fazer a cirurgia plástica, mas está fazendo uma dieta hipocalórica, aquelas dietas que isso pode comprometer, inclusive, o resultado, por diminuição de proteínas. Sim. Enfim, você está entendendo aonde eu quero chegar, né? Sim, eu acredito que hoje tem muita a divulgação desses procedimentos, às vezes da venda dessas ideias, né, de que a pessoa tem que estar magra, tem que estar... O nosso cotidiano é muito corrido, então eu acredito que as pessoas hoje, a gente tem que conversar bastante com o paciente, entendeu? Ele nunca, por exemplo, o paciente nunca foi magro, e ele chega ali naquele momento e fala assim, olha, eu vou emagrecer 10, 15 quilos para chegar numa cirurgia. Isso é difícil, então você tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa pode chegar no momento da cirurgia e estar com um pouco de anemia, pode estar com um pouco com baixas proteínas, então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com esse tipo de orientação. Por isso que são feitos os exames pré-operatórios, né, que a gente faz, que são bem próximos à cirurgia, e o cuidado, como você falou, das orientações que o paciente vê em revista, lê e quer chegar no consultório e achar que tudo aquilo é aplicado para ele. Cada pessoa, por isso que a cirurgia plástica é individualizada, é um atendimento individualizado. Você vai ter que ver os hábitos da pessoa, se ela tem uma boa dieta, se ela toma medicamentos, os procedimentos que ela fez anteriormente, como vai ser o pós-operatório dela, se ela vai poder fazer os cuidados de pós-operatório, o tipo de profissão que ela tem, porque às vezes a pessoa vai pôr uma prótese de silicone e ela é cabeleireira. Então ela vai pôr uma prótese de silicone, ela não pode fazer escova, por exemplo, ficar fazendo escova nos dias pós-operatório. Por quê? Porque ela vai ter um movimento de mexer o braço que pode ter complicações na cirurgia. Então tudo isso tem que ser pensado durante o procedimento cirúrgico. Estamos quase chegando ao final do nosso programa passa rápido aqui, um bate-papo gostoso aqui do doutor Marcelo Montoni. E Marcelo, a pergunta que eu acho sempre importante quando a gente entrevista cirurgião plástico e tudo, que é uma coisa que as pessoas precisam ser, assim, a questão conceitual, ou seja, resultado da cirurgia plástica e expectativa da paciente. Isso é uma coisa importante que você tem que trabalhar na cabeça das pessoas. Isso é uma coisa que você tem que, portanto, não adianta, o médico, o cirurgião plástico, ele tem que conversar bastante com a paciente, ele tem que conhecer a paciente dele antes do procedimento cirúrgico para entender, porque a pessoa, quando ela vai fazer uma cirurgia, ela tem um desenho do resultado na cabeça dela. Então, por exemplo, você recebeu uma paciente no consultório que vem com uma fotografia de alguém, de uma atriz, que vem com uma foto de alguém com, eu queria essa boca, eu queria esse peito, eu queria essa região glútea, você tem que tomar um cuidado extremado. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não vai ser ela melhorada. O que a gente fala, a cirurgia é para você paciente, para a pessoa, vai ser melhorada a pessoa. Ela não vai se transformar em outra. Sim. Até a propósito, fiquei curioso agora, é comum, às vezes, chegar com a foto de um artista, Acontece. Eu quero ficar parecido com... Todo mundo cita a boca da Angelina Jolie, a cintura da Jennifer Lopez, as brasileiras, né? Então, a gente recebe fotos, às vezes a paciente vem com a foto, olha, eu imagino que vai ficar assim. Aquela pessoa, a idade que ela está, a qualidade de vida que ela tem, então... Se fossem irmãs gêmeas, se a gente operasse, dificilmente ficariam iguais. Então é isso que a pessoa tem que entender. A cirurgia é para ela se transformar numa pessoa melhor. Ela. Sim. Isso é importante porque muitas pessoas, elas, como você disse, mentaliza, imagina que vai ficar de um jeito e às vezes nem sempre o resultado, porque existem N variáveis aí, da própria anatomia e possibilidades, né? Da cicatrização, de tudo, né?
Nós estamos aqui conversando e finalizando a nossa entrevista com o Marcelo Montoni, querendo agradecer. E o Marcelo Montoni hoje está com uma bela de uma clínica, talvez aqui de Araras, talvez a que mais se desponta hoje, ali junto, subindo o Parque das Aves, né, junto ao São Conrado, aquele... Um condomínio lá do condomínio São Conrado, né? A clínica ali na Maria Aparecida Muniz Miquelin, né? Sim. Próximo à Polícia Florestal. E também o posto de polícia também, né? Ele está bem do Sim, lado, né? Ao lado da Polícia Militar, né? Isso. Então, o Marcelo está lá. Nós vamos estar mostrando algumas imagens, né, da clínica dele e aí está já passando um vídeo institucional. Nós estamos vendo aí. Pode falar, Marcelo, aí algumas coisas aí. Então, a clínica nossa agora está provida de centro cirúrgico, né? O centro cirúrgico equipado com os equipamentos de última geração, com toda a segurança, né? Dentro em breve já vamos começar os procedimentos cirúrgicos na clínica. Ela foi feita com todos os padrões de tudo que é regido por Anvisa, por Conselho Regional de Medicina, Federal de Medicina, tudo que é necessário ali, com todas as certificações. Então está aí, mostrando aí esse institucional e fechando a nossa entrevista. Então você que gostou da entrevista, quer conhecer pessoalmente e fazer uma cirurgia do Marcelo Montoni, então está aí a sua clínica aqui na cidade de Araras. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, suas últimas palavras. Eliseu, como você falou, um bate-papo muito gostoso. Eu queria agradecer imensamente ao convite e estaria à disposição quando você precisar aí a gente conversar mais sobre cirurgia plástica, que é a vida nossa, a nossa profissão, né? Então a gente falar sobre ela é uma coisa muito gratificante. Ok, gostou da entrevista? Nosso programa é sempre às quartas-feiras, às 19h45, reprise às sextas-feiras, às 18h15, e depois nós publicamos também no YouTube, né? A nossa entrevista, nós vamos você pode olhar essa entrevista, acessar essa entrevista, né? No YouTube, .com, Eliseu Martins, você pode estar acessando a entrevista. Depois que acontece a reprise, nós publicamos no YouTube. Nós vamos ficando por aqui, uma boa noite a todos, um abraço e fiquem com Deus.